Boa tarde. Boa tarde. Órfãos do Cláudio, na verdade, da internet de Brasília, né? O Cláudio está em campo e em campo não existe internet no Brasil, né? Então, Não, ele obtém informações, mas ele não pode repassar as informações. Bom, vamos lá. Rapidinho, a gente já tratou disso em vários posts, você e eu, ao longo do dia, mas houve uma mudança considerável, né? A gente passou a semana inteira, a semana passada, todo mundo antecipando, né? Perdeu o fôlego, a crise, os protestos vão ser um fiasco, tem pouco interesse nas redes, agora a Dilma se acertou com o Renan Calheiros, impeachment já era. Não foi, não era nada disso, né? o Brasil sofre de transtorno bipolar, mas também é compreensível, porque no fundo ninguém sabe o que está acontecendo de fato, porque não está acontecendo ou está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Uhum. Assim, o que tem hoje, o que está claro hoje, é que, ao que tudo indica, né? Até porque foram para a tribuna, foram para o Facebook, saiu nos jornais, nos disseram, nos contaram coisas e tal. Parece que, de fato, finalmente o Fernando Henrique Cardoso resolveu tomar as rédeas da situação, né, e colocar o PSDB no caminho do impeachment, juntamente com o PMDB, esquecendo a história de caçar o mandato da Dilma pelo TSE, que é um caminho um pouco pedregoso e incerto. Obedece a uma lógica que nós vínhamos apontando há meses, né? Há quanto tempo a gente pega no pé barbaramente do Fernando Henrique Cardoso quando ele se aproxima do governo, dá uma declaração enviesada sobre a Dilma. Nós fomos sempre muito cruéis com ele, porque sabíamos que ele era o único que tinha capacidade de colocar as 3, 4 cabeças do PSDB na mesma direção. E foi isso que ele fez ontem à noite, né? Depois de publicar no Facebook o ataque direto a Dilma e ao que ele chama de lulopetismo, ele colocou a moçada para trabalhar mais ou menos na mesma direção, né? E ele é o único que tem autoridade para fazer isso dentro do partido. Exato, ele falou em renúncia, não falou em impeachment, mas evidentemente ele está costurando, né? Já deu o nada a obstaculizar, né? Enfim, em relação ao impeachment, quer dizer, enfim, que era o movimento que vinha sendo feito pelo PMDB, né? E que esbarrou na insistência do Aécio em ir para o TSE e nas reticências do Alckmin, né, em ir para o impeachment. Então eu espero que, bom, vamos ver, sabe como é, né? Não, Tucano, a gente não seja sabe que totalmente nós previsível. defendemos, nós que participamos na imprensa, nos protestos, a gente está na mão dessa gente, né? Dos tucanos e do PMDB. São os dois grandes partidos que podem movimentar alguma coisa dentro do Congresso Nacional. Como a gente quer uma saída democrática para a crise, Agora, nós temos de nos articular com esses dois grandes grupos, né? De alguma maneira. agora o fato, Diogo, é que houve pressão, quer dizer, as manifestações de domingo foram essenciais. Mas antes disso, a pressão exercida também pelos aliados do PSDB foi importante. Houve conversas dizendo assim, presidente, não dá, a situação está dramática, está deteriorando a cada instante, o cavalo está passando selado e a gente não vai montar nele, e um aventureiro pode montar nesse cavalo. Então, é a saída mais responsável. Aliás, é a única saída responsável. Gente, da imprensa, os empresários sempre puxaram a rédea, né? Quando eles viram que havia uma hesitação ali. exato. Agora aparece que não, por exemplo, porque tudo que o empresário teme é tumulto. Incerteza prolongada. Incerteza e tumulto prolongado. Então tá na cara. As manifestações deixaram claro que o país não quer mais essa gente no poder. Não adianta. As pesquisas,
as manifestações de rua. Então, isso tudo empurra, como a gente havia previsto. Olha, uma coisa importante, todo mundo sabe, embora a imprensa não fale sobre o assunto, todo mundo sabe que o Nestor Severo cavou a fossa do Lula. Ele entregou o Lula, cavou a fossa do Lula, todo mundo sabe que a perspectiva Lula já é. Isso é importante, você tem razão, isso é importante. Não tem mais Lula. É. Não tem mais Lula, acabou Lula. E o Severo entregou. O caderno vermelho, que o resto da imprensa insiste em ignorar e que nós demos, está lá, está sendo investigado, certo? Não é verdade também que a Procuradoria-Geral está fazendo uma pizza. Não é verdade, certo? O que está acontecendo lá é que vai haver a recondução, certo? E se houver provas muito evidentes contra Renan Calheiros, essas provas servirão como base para uma denúncia. Né? Pode também ocorrer dos procuradores pedirem uma extensão do prazo de investigação para o Renan, que não aconteceu até agora, mas pode vir a acontecer. Então, o Renan continuará nesse purgatório. Não, mas o Renan é um personagem menor dessa crise, porque assim que ele perceber que não tem solução do lado da Dilma, ele puxa o carro, ele muda. Na verdade, assim, o que está sendo tem espírito de sobrevivência, a gente sabe disso. Ele vai por... dessa gente, eles não importam, mas ao mesmo tempo eles importam, porque eles podem deter o processo, fazer com que demore. Então, mas não há a menor dúvida, nós sabemos que ele controla votos no TCU, etc, etc. Mas assim que ele sentiu o cheiro de queimado, o Renan corre. Não, o que eu quero dizer é assim, o fato dele não estar tranquilo, porque não está tranquila a situação dele, também na Lava Jato, ajuda a que ele venha, porque, enfim, é o único caminho que resta para essa gente que acha que a Lava Jato vai parar. Não vai parar. A temperatura vai amainar, evidentemente, é natural que a temperatura baixe, né? Mas a investigação continua. Eu acho que, em relação à semana passada, estamos melhores, mas você sabe, né? O preço da liberdade é eterna vigilância. E é isso que a gente tem que fazer, né, Diogo? Não, disso não há a menor dúvida, a gente vai continuar Tem uma coisa importante aí, que é o seguinte, que você sempre falou da importância dos partidos políticos participarem das manifestações e tudo mais. O que me foi dito é que, isso até eu vou postar, é que não é que os partidos políticos, em especial o PSDB, vá tomar lugar dos movimentos, como o Movimento Brasil Livre. Ótimo, porque foi o que saiu publicado hoje na Folha de São Paulo. Não é isso. O que eles concluíram acertadamente é que esses movimentos atingiram o teto em termos de alcance. Os partidos, se PSDB e PMDB se acertarem, evidentemente que esses partidos têm uma capilaridade não só territorial, mas também social, muito maior. E tem dinheiro também. Tem dinheiro para fazer, mas a questão é que essa gente chega, eles têm vereador, eles têm deputado, eles chegam à favela, eles chegam às comunidades mais distantes, eles chegam aos bairros mais pobres, coisa que esses movimentos, por mais que tenham conseguido... Os movimentos foram fantásticos, mas eles dão outra coisa. Eles dão uma perspectiva de mudança. E é importante que uma pessoa que vai pela quinta vez, pela quarta vez a uma manifestação, tem de ter a sensação de que o protesto vai ter um resultado, vai dar um fruto concreto. Vai dar foco, você entendeu, Diogo? Vai dar foco. Dessa vez ele sentiu o efeito. Dessa vez ficou mais focado. Exatamente, fechou mais. Agora, quando você está no impeachment, porque aí você tem forças políticas também pelo impeachment, de fato, isso assim, ganha em foco e ganha em extensão graças à capilaridade dos partidos. Ganha em respeitabilidade. Você lê a imprensa estrangeira, está assustado com a perspectiva de um vácuo no poder, etc, etc. Independente do que você ache do Financial Times ou do New York Times, os jornais têm um certo temor e eles ficam apreensivos com a perspectiva de que o país pode
ficar sem comando. É. A entrada da oposição institucional, e não pode ser só o PSDB, eles têm de se unir, o PPL, eles têm que pegar todo mundo que Não, está na oposição. a base do PSDB, quer dizer, a base dos aliados, está toda pró-impeachment. Aliás, são mais pró-impeachment do que os próprios tucanos, né? Desde sempre eles foram. Não, esses movimentos todos são importantes. Eu acho que assim, Diogo, assim, as ambições individuais dos políticos, pessoais, elas são legítimas. É legítimo que o Aécio queira ser presidente, é legítimo. Ninguém duvida disso. Presidente, tudo é legítimo. Só que chega uma hora, num momento como este de crise, em que as pessoas têm que sacrificar suas ambições pessoais em função do país. Não vai sacrificar coisa nenhuma. Esse é o cálculo errado. O Aécio só tem a ganhar. Não, sim, mas ele talvez não tenha algo a ganhar imediatamente, a ganhar no futuro. Não tem. Exato. Não, você está certo. Aqui os políticos pensam muito em termos imediatos, né? Mas a gente fica falando, Tucano, vai para a rua, meu. Quando a gente falou do primeiro protesto em março, a gente exigia que eles fossem para a rua. Agora eles estão vendo que era o movimento correto, era o movimento certo. Agora eles sabem também que tem de trabalhar pelo impeachment da Dilma Rousseff. Eles entenderam isso, com atraso, mas entenderam. Então são movimentos lentos, mas na direção certa. Agora, olha, o fato é que, voltando repisando essa observação, no Collor também foi a mesma coisa, não foi assim uma coisa imediata, tem idas e vindas, é sempre um pouco complicado. Tá certo. É sempre complicado. O impeachment do Nixon demorou quanto tempo? O Watergate foi em 72, não foi isso? Foi depois da reeleição do Nixon. Quer dizer, o processo... O cara foi reeleito e renunciou porque... Agora, evidentemente que cabe à imprensa, e nós nos incluímos, evidentemente, nela, cabe à imprensa responsável. A imprensa responsável não é a imprensa que segura o processo. A imprensa responsável é aquela que acelera um processo que é inexorável. Ninguém acusou de gol. Atenção, senhores. Vocês que leem a biografia do Bob Woodward e do como é o nome do outro? Bernstein. Do Bernstein. Vocês sabem, o Washington Post, esses jornalistas todos eram responsáveis, não eram irresponsáveis. A nossa função é mostrar o que está errado. E a função dos políticos e da população é sanar. Né? Então, é óbvio que a gente tem que... Ficar sendo pautado pelo Edinho Silva. Olha para a cara do Edinho Silva. Meu Deus do céu. Deixa o Edinho Silva lá, dando dinheiro para os blogueiros dele, essa gente imunda. E vai cuidar da vida, vai tocar, vai saber para quem o José Dirceu fez o depósito do avião. Isso que importa. Vai checar a Focal, que os 24 milhões da campanha da Dilma Rousseff que foram para a Focal, a empresa de fachada, suja até o pescoço envolvida nesse caso da roubalheira do Ministério do Planejamento. Nosso papel é exigir, ainda que o processo seja lento, só para completar, ainda que o processo seja lento, normalmente seja lento, o nosso papel é de catalisar, é de apressar a coisa, de tentar apressar, vamos lá, pessoal, vamos lá, né? Isso é o papel da imprensa, não é o papel apenas do Diogo Mainardi, do Mário Sabino, do Cláudio, não. A imprensa é do que o país precisa. É uma definição rápida, limpa, transparente. Eu acho, inclusive, Diogo, que aí, tenho certeza, que a partir do momento em que esse movimento se institucionaliza através dos partidos políticos, ele também acaba ganhando o noticiário das TVs abertas e das rádios. Isso é muito importante para a informação do cidadão. Até o momento, o fato é que as TVs abertas e as emissoras justificadamente. Porque era fácil fazer a caricatura da rapaziada, do antagonista, da rapaziada que
que coordena esses protestos, essas manifestações de rua. Quer dizer, nós somos os irresponsáveis, nós somos os baderneiros, os golpistas. É fácil fazer uma caricatura dessas. Fica mais difícil quando é um movimento mais estruturado, mais organizado. Vai ficar mais difícil também de nos caricaturar depois disso, né? Bom, eu não tenho a menor preocupação com o que pensam ao meu respeito, então. Não é questão de pensar, de se preocupar com o que pensam a nosso respeito. O que eu acho preocupante nisso tudo é quando você dá uma informação concreta, né? E aí eu vou usar o exemplo do caderno vermelho do irmão seu, né? E isso não é repercutido. Mas e o Nestor Cerveró, que a Veja deu? Só nós repercutimos, nem a Veja está falando sobre isso. Pois é, não é possível. A matéria não foi capa da Veja, e tinha que ter sido. Quer dizer, o Nestor Cerveró entrega o Lula. Não, e a matéria do Estadão hoje é o Cardoso acionando a Polícia Federal para investigar como é que o COAF vazou os dados do Lula, sendo que os 27 milhões lá de pichulecos que o Lula recebeu pela empresa dele, na verdade, quando a matéria os 27 lógico. E saber também quanto ele ganhou pelo Instituto Lula, porque ele ganhou o dobro pelo Instituto Lula se a gente seguir o padrão da Camargo Correia. Aliás, o Instituto Lula, verdade seja reconhecida, o Instituto Lula foi o primeiro a nos levar, de fato, a nos repercutir, né? Quando nós demos aquela notícia sobre o encontro entre a Maria Auxiliadora, mulher do Renato Duque, e o Lula, o esforço do Lula para tirar o Renato Duque da prisão. Paulo Okamoto, né? O Instituto Lula, Paulo Okamoto, se manifestou. Ali, a Maria Auxiliadora também se manifestou e contratou a Maria Auxiliadora também para forçar a delação premiada do marido, que espero que saia. O Instituto Lula foi o primeiro a nos repercutir, rapaz. Fizeram bem. Fizeram uma informação quente e se confirmou mais adiante. Bom, abração. Abração. Até amanhã. O Cláudio volta amanhã. Tchau. Abração, tchau.